Feliz sábado, igreja. Feliz sábado. Espero que vocês estejam em tão boas condições quanto eu estou aqui com vocês. Amém. Estou feliz de estar aqui junto com vocês. Quero agradecer a irmã Mércia. Eu acho que ela não está aqui hoje, né? Mas eu quero deixar minha gratidão aí pelo convite feito pela irmã Mércia. Agradecer também ao irmão Rafael aqui, que esteve conversando durante a semana, né, irmão? Comigo. E mais uma vez estou aqui na igreja. Não sei quantos lembram, estive aqui no ano passado, não foi? Na semana de mordomia, no encerramento. E foi muito bacana, muito legal. Amém, né, irmão? Vai depender se hoje vocês gostarem da mensagem e me chamarem de novo, né? Então, mas para aqueles que não me conhecem ainda, eu me chamo Renan. Estou com a minha família aqui na igreja, só que vocês viram que meu filho está um pouquinho animado hoje, né? É criança, né? Eu sou o diretor da Escola Adventista de Inhaúma, trabalho para a igreja também. E a minha esposa, que estava aqui, se chama Giovana, ela é secretária do pastor Fernando, que é secretário lá da igreja. E o pequenininho que estava animado é o Gabriel. E pela graça de Deus tem mais um na barriga, homem, e é menino. Descobrimos aí essa semana aí mais um herdeiro. Mas estamos animados, né, irmão? Estamos animados. É porque aqui no Rio não tem muita coisa para fazer, né? A gente acaba se animando, né? Mas, amigos, é um prazer estar aqui com vocês. Eu trabalho para a igreja já há 10 anos, na parte da educação. E morei fora do Rio, sou carioca, sou natural de Duque de Caxias. Não sei se tem alguém aqui que é da terra ali de Caxias também. Mas tive um tempo fora também aqui do Rio, morei lá em Rondônia. Tem alguém de Rondônia aqui? Não, né? E do Acre? Também não, né? Difícil. Do Acre vocês só escutam a história do dinossauro, né? Tá certo. Mas eu fui diretor lá no Colégio Adventista de Rio Branco, no Acre, e fui vice-diretor também no Colégio Adventista de Porto Velho, em Rondônia. Então, hoje sou diretor aqui no Rio, estou novamente aqui próximo da família e, pela graça de Deus, vamos hoje abrir essa palavra abençoada para trazer uma mensagem especial para você. Amém? Amém? Eu vou pedir para que você feche seus olhos e vamos conduzir aqui uma oração para abrirmos a palavra de Deus. Senhor nosso Deus, nós te damos graça por esse maravilhoso sábado e por essa oportunidade incrível, Senhor, de estarmos mais uma vez aqui na Tua presença. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor derrame, Senhor, o Teu Espírito Santo sobre nós e que a Tua palavra seja abençoada para vir de encontro àquilo que necessitamos hoje. Muito obrigado por tudo, dê-nos a Tua paz. Dê-nos a inteligência e sabedoria. Em nome de Jesus? Amém. Louvado seja Deus. Você já cumprimentou quem está aí do seu lado? Você já desejou um feliz sábado? Deseja aí um feliz sábado para quem está do seu lado. Eu tenho certeza que no dia de hoje, Deus está aqui conosco também, querendo nos desejar um feliz sábado. Então eu vou desejar só para quem está aqui à frente, tá bom? Irmã, feliz sábado para a senhora, viu? Feliz sábado e para a família também. Feliz sábado, lindona. Foi você que dedurou seu pai, né? Eu vi, hein? Falou que o papai está na televisão até tarde, né? Mas é uma alegria estarmos aqui na presença do Senhor, não é mesmo? Então eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia no livro de 2 Samuel, tá bom? Você vai permanecer com ela aberta, nós não leremos agora, tá certo? No livro de 2 Samuel, capítulo 11. E você pode permanecer com ela aberta. Certinho, irmã? Era para ser hoje, tá vendo? Essa é a mensagem. E hoje ainda fui pegar um Uber e o nome do motorista era Samuel. Então abre aí, deixa aberta a sua Bíblia, porque eu vou te contextualizar da história até chegar nessa parte, tá certo? Capítulo 11, não falei o versículo ainda, pode deixar aberto aí, tá certo? Você certamente conhece a história de Davi, sim ou não? Sim. Certamente você conhece, Davi foi um homem guerreiro, valente. A Bíblia descreve também que ele era
tinha boa aparência, e a Bíblia descreve também que ele era o menor entre os seus 7 irmãos, né? Com ele 8. Certo? Até aqui? Tá certo. Neste período antes de termos os primeiros reis aqui na terra, o povo não estava satisfeito com um tipo de reinado onde Deus era o rei, ou seja, uma teocracia. O povo não estava satisfeito com isso. E o que eles pedem a Deus? Um rei. E aí quem Deus envia? Deus envia Saul. Saul foi o primeiro rei estabelecido, o primeiro rei humano, né? Estabelecido por Deus. E até certo ponto, Saul fez o que era agradável a Deus. Porém, depois de certo ponto, ele se envaidece. Você conhece a história aí bem trágica aí de Saul, não é mesmo? E aí, durante esse período do reinado de Saul, Deus já começa a rejeitá-lo. E Deus diz ao profeta Samuel: você vai até a casa de Jessé. Você vai até a casa de Jessé, porque eu já escolhi um novo rei. E aí você vai entender um pouquinho dessa história. Quem que era Jessé? Jessé foi o pai de Davi, não é mesmo? Jessé era de Belém, da tribo de Judá. Está lá no livro de Ruth, capítulo 4, 22. Não precisa abrir, tá bom? O nosso sermão aqui é bem expositivo, então eu vou passar por muitos episódios até a gente chegar aqui no capítulo 11. Certo? Então, Davi era filho de Jessé, de Belém, da tribo de Judá. Jessé tinha 8 filhos, sendo Davi o mais novo. Jessé também era neto de Ruth e Boaz, situando então Davi na linhagem messiânica. Se você ler lá, abrir a sua Bíblia, no capítulo 1 do livro de Mateus, você vai ver a linhagem messiânica até chegar ao nascimento de Jesus, e você vai encontrar lá o nome de Davi. Vai encontrar também o nome de Salomão e muitos outros personagens bíblicos, tá certo? Também no livro de Lucas, capítulo 3, também tem a linhagem messiânica ali, descrita. Então, como Jessé era neto de Ruth e Boaz, situa então Davi dentro dessa linhagem messiânica. E aí nós entendemos a trajetória de Davi. Você sabe que Davi foi um homem muito vitorioso, certo? Sim ou não? Eu vou te passar um pouquinho aqui do tanto que Deus abençoou esse homem. Tem alguém aqui que tem o nome de Davi? Não? É um nome bonito, né? Não sei, talvez até eu escolha o nome, ainda não escolhi o nome do meu, mas é um nome que eu admiro bastante. Um personagem bíblico que eu admiro muito. Davi vivia ali na presença do rei até um certo ponto. Você sabe bem que Davi era um homem que apacentava ovelhas. Ele era um homem simples, o mais novo entre os irmãos, e aí eu vou retornar lá naquele momento onde Deus fala para Samuel ir até a casa de Jessé. Quando Samuel chega à casa de Jessé, quem que é apresentado para Samuel? Você lembra? Os 7 filhos. Davi foi apresentado? Davi não é apresentado, porque Davi estava lá no campo, apacentando ovelhas, talvez ali com as suas canelas, toda russa. Mas era aquele ali, segundo a Bíblia, que Deus tinha escolhido para ser o segundo rei sobre o povo dele. E a Bíblia descreve bem esse momento, porque diz assim, ó, o Senhor não vê como o homem vê, mas ele vê o coração. Deus vê em Davi, apesar dele ser um homem simples, com a vida no campo, ele vê um grande líder. E você pode ter certeza, quando Deus viu Davi lá naquele campo, apacentando ovelhas, ele também viu Davi à frente de um campo de batalha. Ele viu Davi conquistando todos os territórios que eu vou mencionar aqui para vocês. Davi foi sobremaneira abençoado por Deus. E tem um certo ponto, após o Deus rejeitar Davi e enviar Samuel, Davi então entra
ao serviço do palácio, porque ele também era habilidoso com harpa. Então ele entra à presença de Saul, porque Saul estava um tanto perturbado. E todas as vezes que Davi tocava, o que acontecia? Saul se acalmava. Então, seguindo a história, você conhece também que Davi foi ganhando popularidade, porque ele também foi colocado ali, foi dado a ele também autoridade militar. E ele participou de batalhas. E aí, em certo ponto, ele enfrenta um gigante chamado Golias. Você conhece bem. Tem outras histórias também, que ele enfrentou animais poderosos. Mas se a gente for tocar todos os pontos da vitória de Davi aqui, a gente vai ficar até umas 3 horas da tarde, porque o homem foi abençoado. E Davi vence Golias. Quando Davi olha para Golias, ele não olha para aquele gigante. Ele olha para o Deus que está com ele. E Davi vira para Golias e fala: eu vou em nome do Senhor dos exércitos. Eu vou em nome do Senhor dos exércitos. E ali Davi derrota então Golias, e ele vai ganhando popularidade, porque ele ganhou admiração naquele momento do povo. O povo começa a olhar para ele de uma forma diferente. E dali, então, todos começam a entender que Deus abençoou Davi. Deus estava dando autoridade e poder a ele. Segue a história, então. Eu vou adiantar um pouquinho a história. E segue, então, a parte onde Saul morre. Então, depois da morte de Saul, Davi é instituído rei de Judá. E nesse período, Davi governa por 7 anos e meio. Está lá no livro de 2 Samuel, capítulo 2, de 1 a 4. E depois disso, tendo unificado o reino, Davi então se torna rei em toda Israel. E aí eu vou te falar o tanto que esse homem foi vitorioso. Olha o tanto de batalhas vencidas. Tínhamos nessa época um povo chamado de filisteus. E era um povo que era inimigo do povo de Deus. Até mesmo Saul teve grandes problemas com esse povo. E o gigante Golias era um filisteu. Então, Davi sai vitorioso também, diante daquele povo. E o reino de Israel vai crescendo sobremaneira, porque ele sitia uma cidade chamada Metegueamá, e aumenta o controle. Essa cidade era uma cidade estratégica dos filisteus, onde eles tinham um poder militar naquela região. Davi sitia e toma para si. Além disso, Davi também sitiou os moabitas. E com os moabitas, Davi estabeleceu para eles tributos. Davi foi crescendo, então, o seu reinado ali e tomando tudo que tinha à sua volta. O seu reinado foi sendo estabelecido. E aí, além disso, Davi também vai à Síria de Damasco. Davi derrota também os sírios e coloca postos militares também. Davi também conquista essa área. Além disso, Davi também conquista Jerusalém, onde ele conquista a fortaleza dos jebuseus e faz Jerusalém a capital política e espiritual. Além disso, Davi também derrota o rei de Zobá e coloca guarnições em Damasco, subjugando então assim o povo sírio. E mais ainda, Davi também conquista os amonitas. Eu falei para vocês aqui sobre Ruth. Ruth também era uma amonita. Era bisavó aí de Davi. Então Davi conquista também os amonitas e subjuga todo aquele povo. Ou seja, o povo ficou sobre o seu domínio. Você conseguiria imaginar que você, ser humano, normal, você conseguiria olhar para um homem do campo e entender que esse homem conquistaria isso tudo? Certamente, se olhássemos para um homem igual Davi nos dias de hoje, nós olharíamos para ele e entenderíamos: Deus abençoa esse homem. Porque ele consegue derrotar um dos maiores
inimigos do povo de Deus, que eram os assírios. Consegue subjugar todos que estavam à sua volta, colocando tributos, fazendo o povo servir a ele. Coloca o terreno com estratégias militares e espalha por toda aquela terra guarnições militares para que ele domine todo o território. Além disso, Davi também transporta a Arca da Aliança. E ele coloca Jerusalém como a capital espiritual do seu reinado. Louvado seja Deus. Você gostaria de ser tão vitorioso e abençoado quanto Davi, irmão? Amém? Olha quanta coisa Deus abençoou a Davi. No capítulo 2, no 2 Samuel, capítulo 8, verso 6, dizia assim, ó, o Senhor guardava a Davi por onde quer que ele andasse. Aqui está a chave. Davi não tinha mérito próprio algum. Davi não tinha mérito próprio algum, irmãos. Quem o abençoou, quem o ungiu através do profeta Samuel foi Deus. Deus estabeleceu Davi. Deus deu seus dons e talentos. Às vezes nós nos envaidecemos achando que temos grandes habilidades e podemos tomar a frente por nós mesmos de nossas batalhas, não é mesmo? E esquecemos, quantas vezes nós esquecemos que Deus é que está à frente das nossas batalhas. E aí eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia. Até aqui nós entendemos bem que Davi foi um homem sobremaneira abençoado. E aí nós vamos começar a leitura aqui do nosso texto bíblico. Lá em 2 Samuel, se você não abriu ainda a sua Bíblia, abra no capítulo 11. O capítulo 11 descreve ali um período de queda de Davi. Nós vimos até agora, nessa exposição do sermão, que Davi foi um homem muito abençoado e teve muitas vitórias. E nós vamos entrar numa parte da história um pouco triste de Davi. Nós entraremos na parte onde ele comete um pecado e ele falha, entendendo que ele poderia resolver sozinho as suas batalhas. Então diz assim, o texto bíblico, decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe. Joabe era um parente próximo de Davi, não é mesmo? E se você se atentar ao texto, o início do texto já nos dá uma pista grande do porquê Davi falhou. O início do texto diz o seguinte: no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, ou seja, aonde que Davi estava nesse momento aqui? Estava dentro do palácio. Davi foi pego despercebido, irmã, não é verdade? Ou seja, Davi mesmo quis se colocar numa posição de despercebido, né? Não é verdade? Ele deveria estar na batalha? Deveria. E aí diz o seguinte: enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo o Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço para a casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era, e disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então Davi enviou mensageiros que a trouxessem. Ela veio e se deitou com ela. Tendo ela purificado de sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Meu amigo, aqui começa um problemão para Davi, porque ele vai entender, meus amigos, que ele cometendo
aquele pecado, aquela falha, ele pode resolver sozinho. Mas é o que ele entende. Ele entende dessa forma. Eu vou resolver sozinho, já me enfiei nesse negócio aqui, já compliquei minha história. É um segredo. Deus não viu isso. Será que já pensamos alguma vez assim na nossa história? Será, irmão? Pensa um pouquinho. Será que eu e você já pensamos dessa forma? Deus não está vendo. Eu vou ficar longe da igreja porque dessa forma o pessoal não está vendo, está tudo certo. Deus perdoa, lá na frente Ele perdoa, vai dar tudo certo. Mas deixa eu te falar uma coisa, meu irmão e minha irmã. Aqui vocês chamam de igreja adventista ou é Espaço Novo Tempo? Espaço Novo Tempo, né? Meus irmãos, aqui de Copacabana, Deus vê tudo. Quando Deus viu lá atrás o coração de Davi, ele certamente sabia que Davi também ia falhar. Ele viu isso também. Porque Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Ele sabe tudo o que vai acontecer. E Ele dotou todos nós, seres humanos, com livre-arbítrio. Então Ele permite que Davi cometa também essa falha. E a história diz que Davi realmente falha e tenta buscar com suas forças resolver. Será que se nós imaginarmos assim, como será que Davi conseguiu falhar? Como é que Davi foi ser tão amador para ficar dentro de casa num período daquele? Se Deus nos escolheu para uma batalha, meu querido, esteja à frente da batalha, porque Ele te deu esse propósito. Foi Deus quem estabeleceu o propósito para o qual Ele te chamou. Então não abra mão disso. Não abra mão do seu propósito junto com Deus. Davi abre mão do seu propósito aqui nesse momento. Ele abriu mão do seu propósito e ficou dentro do lar dele por escolha própria. Eu vou abrir um parêntese aqui para não desmerecer o que a irmã falou, mas ele tomou uma decisão de ficar em casa. Talvez não seja despercebido. Ele decidiu ficar em casa. E aí, quando nós não estamos no propósito para o qual Deus nos chamou, quando nós não estamos no caminho que Deus quer que estejamos, e quando nós não olhamos para aquilo que Deus deseja que nós olhemos, os nossos olhos abrem para coisas que Deus não deseja que nós olhemos. Certamente Davi não deveria ter olhado, porque era para ele estar à frente do seu exército, liderando o exército. E foi assim em todas as batalhas, onde nós descrevemos aqui no início do sermão, que Davi foi vitorioso, mas nessa ele foi derrotado. E foi feio. E aí nós pensamos, será que foi por conta da fraqueza humana? Será que foi falta de autocontrole de Davi? Será que foi abuso de poder ele estar ali e ordenou que uma mulher fosse até a ele? Certamente Batseba não ia rejeitar, não é mesmo? Uma mulher casada. E ele sabia. Porque Urias estava lá, na guerra, esposo de Batseba. Davi era ciente das leis de Deus, sim ou não, irmãos? Sabia que era pecado o adultério? Sabia. Então Davi estava bem ciente. Davi não foi pego despercebido. Ele decidiu
fica fora do propósito para o qual Deus designou a ele. E cedeu à tentação. E aí você sabe um pouco do desenrolar dessa história. Aqui nessa fase da história, Samuel já estava bem idoso. E aí Deus envia a Davi um novo profeta chamado, quem lembra do nome? Natã. Deus encaminha Natã, porque aqui, até esse ponto, Davi tenta fazer um verdadeiro malabarismo. Você lembra bem dessa parte da história? Lembra bem? Davi manda chamar Urias. Manda o quê? Manda ele se deitar com a esposa, mas Urias diz o quê? Não. Eu não sou digno do meu povo estar lá na batalha, morrendo e batalhando, e eu me deitar com a minha esposa. Nós não estamos num momento de paz, nós estamos num momento de guerra. Urias foi mais valoroso em suas palavras do que Davi, um homem escolhido por Deus. E aí o que acontece? Davi então tenta embebedar Urias. Lembra dessa parte da história? E tenta de novo. Olha o tanto de besteira que Davi vai enfiando os pés pelas mãos e tentando resolver sozinho. E aí a história se desenrola, mais ainda. Davi então avisa ao seu exército para colocar Urias na frente da batalha, onde haviam homens mais valentes da batalha. E sabe o que acontece ali? O que a Bíblia diz? O salário do pecado é a morte. Urias foi colocado lá, irmãos, na frente da batalha. O que aconteceu com ele? Morreu. Aqui, por fruto do pecado de Davi, já morre a primeira pessoa, mas ele não morre sozinho. O texto bíblico diz que morreu um monte com ele. Alguns dos guerreiros que estavam junto morreram também. Só até aqui já morreu um monte de gente, porque Davi não quer assumir a sua culpa. Ele acha que ele vai resolver sozinho. E aí o que acontece adiante? Morreu. E o que a Bíblia diz? Aquilo não foi agradável aos olhos de Deus. Essa armação todinha que nós tentamos fazer, nós estamos aqui lendo a história de Davi, mas quantas vezes nós tentamos resolver por si mesmos? E nós esquecemos que Deus está vendo tudo o que estamos fazendo. Quantas vezes nós temos a mesma atitude que Davi teve aqui? Tenta encobertar, tenta resolver da nossa forma. Mesmo enquanto Deus te abençoou de várias formas, Deus te deu um bom trabalho, um bom carro, uma boa família, te deu uma boa instrução, te dotou de sabedoria, talvez para você criar o seu filho. Mas você esquece tudo que Deus fez por você. Porque quando você comete qualquer falha, você quer resolver sozinho. E aí é muito legal a gente ficar olhando a história de Davi e acusando, olha aí, falhou. Quando a gente esquece da nossa. Quando nós esquecemos de nós mesmos, o quanto nós falhamos, o quanto nós tentamos resolver sozinhos. Quantos aqui já tentaram resolver sozinhos seus problemas? Eu vou levantar minha mão, porque eu já, várias vezes eu já tentei resolver sozinho. Pela graça de Deus, Deus nos amou e Deus amou Davi também. Pela graça de Deus, Ele nos deu algo chamado graça e perdão. Mesmo em meio a essa história tão triste,
de que Davi teve que se submeter por conta de uma falha, Deus o perdoa. E as mortes não param por aqui. Morre a criança. A Bíblia diz que Deus fala que a espada não se apartaria da casa de Davi. Vai contando o tanto de gente que morre por conta disso. Depois ele teve um filho chamado Amnon. Esse filho viola sua meia-irmã, ou seja, abusa de sua meia-irmã. O que acontece? Absalão, um outro filho, mata quem? Dentro do seu lar. Dentro do seu lar. Só para abrir um parêntese aqui, essa fase da história Deus já havia perdoado. Eu vou voltar aqui porque eu gosto de contextualizar fato por fato da história. Mas nesse trecho é só para você entender o tanto de tragédia que acontece. Só porque ele estava no seu palácio, viu a menina bonita lá embaixo e tomou uma decisão errada. Não vai acontecer nada. Ninguém vai ver. Está tudo certo. E aí, o que acontece é que dentro do lar dele também não há paz. Davi viu seu filho Amnon morrer pelo seu outro filho, viu sua irmã, sua filha. Foi envergonhado na frente do seu povo. Natã repreende ele na frente do povo. O pecado dele é exposto para todo mundo. Todo o reino sabia. Além disso, seu filho cria uma revolta dentro do reinado dele. E aí vai batalhar porque ele decide usurpar o trono do pai. Davi não estava nessa batalha, mas mensageiros disseram a Davi que o seu filho, Absalão, também morre no campo de batalha. E ele entra num momento de profunda tristeza. Deus nunca desejou isso para Davi. A história da Bíblia é uma história de Deus buscando os seus filhos. E às vezes nós entendemos que essa história aqui é do ser humano buscando a Deus. Mas não. Essa é a história de um Deus que criou um plano de salvação para te salvar. Essa é a história de um Deus que foi atrás de você de todas as maneiras possíveis. E isso um dia vai ser esclarecido a você também. Não pense você que Deus não utilizou de todas as ferramentas para te salvar. Porque Ele vai utilizar de todas as possíveis ferramentas para te salvar, para te proporcionar a vida eterna. Eu vou avançar um pouquinho, porque o sermão sobre Davi, ele é bem extenso. Mas, após todos esses acontecimentos, nós vemos um profeta chamado Natã e até Davi. E Davi se arrepende, e a Bíblia descreve que esse arrependimento é genuíno. A Bíblia descreve um arrependimento genuíno. E você sabe o que acontece? Davi, naquele momento de arrependimento, ele escreve o Salmo 51. Você conhece o Salmo 51? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um coração puro. Deixa eu só encontrar aqui.
Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Natã olha para Davi e diz assim, ó, Deus te perdoou. Amém? Oh Deus, se você puder dizer a nós também, Senhor, que o Senhor nos perdoou, Senhor. Deus quer te perdoar hoje, meu irmão. Irmã, Deus quer te perdoar hoje. Ele tomou a decisão de que Ele quer sair de hoje, deste sábado, com essa igreja perdoada por tudo que você fez para trás, e Ele não vai levar em consideração. Sabe por quê? Davi perde aquela criança, fruto do pecado com Batseba. A criança morre. Davi fica triste. Ele ora, jejua, mas ele recebe um não de Deus. Não tem jeito, vai morrer, a criança morre. A criança morre. E aí Deus olha para Davi e tem misericórdia dele. Davi se levanta daquele momento de luto e ele vai adorar a Deus. Você lembra desse trecho da história? Ele levanta do momento de luto daquela criança e ele vai adorar a Deus, porque dali ele está transformado já. O Espírito de Deus estava com ele. Ele já havia sido perdoado. E ele entendeu o propósito dele. Não era aquele. Ele não deveria estar ali. E quantas vezes nós nos situamos nesses locais e nós não deveríamos estar lá? É por decisão própria que nós nos colocamos em situações como Davi se colocou. Não pense você que aconteceu por acidente, não. Você se coloca em situações desagradáveis. Claro que nós vivemos aqui em um mundo que é desagradável, um mundo coberto pelo pecado, que a gente não vai ter todos os dias amanhecer e ter boas notícias, coisas maravilhosas. Mas você pode ter certeza, mesmo em meio aos maiores desafios da sua vida, Deus estará contigo. E aí, diante daquela história, Davi vai adorar a Deus. Logo depois, a história diz que, passado o luto de Batseba, Davi foi a consolar e tem um filho chamado Salomão. Você conhece bem a história de Salomão, constrói o templo. Salomão foi um menino abençoado por Deus. E a palavra de Deus diz que Deus se agradou daquela criança. Só que naquele momento nós temos um Davi transformado. Um Davi que entendeu o seu propósito. Esse trecho da história é um trecho muito importante, porque ele dá continuidade à linhagem messiânica, ao nascimento de Cristo. Mas esse momento só se dá porque Davi decidiu mudar. Oportunidade ele teve em suas mãos. E eu e você? Será que hoje vai ser o momento que nós decidiremos mudar? Você está nesse local aqui, querido irmão, querida irmã, para tomar uma decisão de mudar hoje? Ou você só veio por mais um sábado? Amém, irmão. Louvado seja Deus. Davi tomou uma decisão, e foi a decisão mais importante da sua vida. Lá no início da sua trajetória, Deus o escolheu. E aqui ele tomou uma decisão de ficar ao lado de Deus. Você percebe que Deus utilizou 2 profetas para falar com Davi. E ele tem usado muitas pessoas para falar por nós também aqui. Quantos já vieram até aqui à frente desse púlpito e falou para você que Deus te ama, que Ele tem um propósito para você,
que Ele quer estabelecer dentro do seu lar os mandamentos e os desígnios dEle. E nós, às vezes, ficamos achando que precisa vir um profeta, vir falar até nós. Enquanto nós temos hoje algo que eles não tinham na época. Nós temos a palavra dEle, confirmada, verdadeira, para que você entenda que, diante de toda a história, Deus nos abençoou, Deus nos buscou, Deus escolheu e separou um povo para Ele. Só falta, irmão, a tua decisão, se você quer vir hoje e escolher, assim como Davi, escolheu ficar ao lado de Cristo ou não. E eu quero fazer um apelo muito especial a vocês, irmãos. Se hoje, nessa manhã, você tem o desejo de ficar ao lado de Cristo, de seguir os seus propósitos, de abrir mão e entender que você não pode resolver as coisas sozinho. E você hoje toma a decisão de ficar ao lado de Cristo, vem aqui para frente. Vem para cá. Nosso irmão Rafael e a banda vão tocar uma música. Eu vou estar aqui orando pela sua decisão. E ao final, eu vou ler o nosso último texto bíblico, onde Davi vai te dar um conselho que ele deu a Salomão, ao final da sua trajetória. Se você tem um desejo, vem para cá. Deixa que o Espírito Santo incomode, mas permita que Ele te traga aqui na frente. Se você ainda não tomou sua decisão, aperta a mão de quem está aí do seu lado. Pede para um amigo te trazer aqui na frente, se você não está conseguindo sair desse banco. Pede para um colega seu, um amigo próximo, sua família, para que te traga aqui. Permita que Deus te mostre que Ele tem um propósito especial para você. Que eu vou estar aqui orando por você. E eu tenho certeza que essa oportunidade de hoje, é a melhor da sua vida. Amém?